Fui ajudar a limpar o pátio da igreja, e descobri algo que me fez tremer. Era um sábado de manhã, um daqueles dias em que o sol ainda não estava forte, mas já deixava o ar quente e cheio daquela brisa suave que parece trazer paz. Eu havia acordado cedo, como de costume, e depois de tomar meu café com pão caseiro, feito pela minha esposa, resolvi passar na igreja para ajudar na limpeza do pátio. Não era a primeira vez que eu fazia isso, mas naquele dia, algo diferente aconteceria. Algo que me faria repensar minha vida, minha fé e até mesmo o que eu achava que conhecia sobre Deus. Cheguei à igreja por volta das 7 horas. Alguns irmãos já estavam lá, varrendo as folhas secas que o vento da noite havia trazido. Outros arrumavam as cadeiras do salão, e alguns irmãos mais novos cortavam a grama com aquelas máquinas barulhentas. O irmão José, que sempre coordenava esses trabalhos, me cumprimentou com um sorriso e disse: "Bom dia, irmão. Que bom que veio ajudar. Precisamos limpar aquele canto lá atrás, perto do depósito. Tem muita coisa acumulada." Eu aceitei sem pensar duas vezes e peguei uma vassoura, um ancinho e um saco grande para o lixo. Caminhei até o fundo do pátio, onde poucos irmãos costumavam passar. Era um lugar um pouco escondido, atrás do depósito de materiais de construção que a igreja usava para reformas. Havia um monte de entulho, folhas, galhos e até alguns objetos velhos jogados ali, como se tivessem sido esquecidos. Comecei a varrer com cuidado, separando o que podia ser aproveitado do que deveria ser jogado fora. De repente, enquanto movia umas tábuas velhas, senti algo duro debaixo delas. Curioso, afastei mais os restos de madeira e vi uma pequena caixa de metal, meio enferrujada, mas ainda fechada. Não era algo comum de se encontrar ali, então resolvi abrir. Com um pouco de esforço, consegui destrancar a fechadura quebrada e levantei a tampa. Dentro dela havia um caderno velho, com as páginas amareladas e cheias de anotações à mão. Folheei devagar, e meu coração começou a acelerar quando li as primeiras linhas: Diário de um servo que falhou. Não era um título comum, e isso me deixou intrigado. Comecei a ler, e a cada página minha mão tremia mais. O diário pertencia a um irmão que havia frequentado a igreja anos atrás. Ele descrevia sua luta contra um pecado que o perseguia há muito tempo. Não era algo simples como uma mentira ou uma discussão, mas algo que o consumia por dentro, a amargura. Ele escrevia sobre como guardava rancor de um irmão que, segundo ele, o havia traído em um negócio. Anos se passaram, e mesmo depois de o irmão ter pedido perdão, ele não conseguia esquecer. A amargura havia se transformado em ódio, e esse ódio o estava destruindo. Ele descrevia noites sem dormir, pesadelos, dores no corpo sem causa aparente, e uma sensação de que Deus estava longe, mesmo que ele orasse todos os dias. Em uma das páginas ele escreveu: "Hoje o irmão me abraçou na igreja e me pediu perdão novamente. Eu sorri e disse que tudo estava bem, mas por dentro eu queria que ele sofresse. Não sei mais o que fazer. Oro, peço a Deus que tire isso de mim, mas parece que ele não me ouve. Será que ele se cansou de mim?" Essa frase me atingiu como uma faca. Quantas vezes eu mesmo já havia sentido que Deus não me ouvia? Quantas vezes já havia guardado algo no coração, achando que estava tudo bem, quando na verdade estava apenas disfarçando? Continuei lendo, e o desespero daquele irmão era tão grande que cheguei a sentir lágrimas nos olhos. Ele descrevia como a amargura o havia afastado da família, como sua esposa chorava à noite sem que ele soubesse o motivo, como seus filhos o evitavam. Ele escrevia: "Minhas orações são vazias. Quando canto os hinos, as palavras não saem do meu coração. Eu estou aqui, mas não estou." E então, em uma das últimas páginas, ele fez uma confissão que me fez tremer. "Hoje o médico me disse que tenho uma doença grave. Não sei se é castigo de Deus ou só consequência do que tenho feito comigo mesmo. Mas uma coisa eu sei: se eu não me livrar disso, vou morrer por dentro antes que o meu corpo acabe." Fechei o caderno por um instante e respirei fundo. O ar parecia mais pesado, como se aquelas palavras tivessem sugado a leveza da manhã. Olhei ao redor, como se esperasse que alguém tivesse me visto, mas estava sozinho naquele canto. Então, ouvi passos se aproximando. Era o irmão Paulo, um dos mais velhos da igreja, que sempre tinha uma palavra de consolo para todos. Ele me viu com a caixa e o caderno nas mãos e perguntou: "O que você encontrou aí, irmão?" Não consegui esconder a emoção na voz quando respondi: "Irmão, é um diário, de um irmão que passou por aqui há muito tempo. Ele estava cheio de amargura, e isso o estava destruindo." O irmão Paulo olhou para mim com aqueles olhos cheios de sabedoria e disse: "Deixa eu ver." Ele pegou o caderno, folheou algumas páginas e suspirou. "Eu me lembro desse irmão. Ele sumiu há uns 10 anos. Ninguém sabia direito o que tinha acontecido com ele.
Alguns diziam que ele havia se mudado, outros que tinha adoecido. Mas agora entendo. Ele fez uma pausa e então me olhou nos olhos. Você sabe por que Deus permitiu que você encontrasse isso hoje? Eu balancei a cabeça, sem saber o que responder. Ele continuou, às vezes, Deus nos mostra as lutas dos outros para que possamos enxergar as nossas. Você tem guardado algo no coração, irmão? A pergunta me atingiu como um raio. Como ele sabia? Eu não havia contado a ninguém, mas a verdade é que nos últimos meses eu também vinha sentindo um peso no peito. Não era amargura contra um irmão, mas contra uma situação. Há cerca de um ano, eu havia emprestado uma quantia considerável de dinheiro para um parente distante, que prometera pagar em poucos meses. O tempo passou, e ele nunca mais tocou no assunto. Toda vez que eu ouvia, ele mudava de assunto ou dava desculpas. Eu não brigava, não xingava, mas dentro de mim, uma raiva silenciosa crescia. Toda vez que eu ouvia seu nome, meu estômago doía. Toda vez que ele aparecia na igreja, eu evitava cumprimentá-lo. E o pior, nas minhas orações eu pedia a Deus que fizesse justiça, como se eu estivesse no direito de exigir algo dele. O irmão Paulo deve ter visto a luta no meu rosto, porque ele colocou a mão no meu ombro e disse, vamos orar. Ali mesmo, no meio daqueles entulhos, nós nos ajoelhamos. Ele começou a orar em voz alta, mas eu mal conseguia me concentrar. Minha mente estava cheia daqueles pensamentos que eu vinha alimentando. Não é justo, ele me deve, Deus precisa fazer algo. Mas então o irmão Paulo disse algo que me fez abrir os olhos. Senhor, perdoa o teu servo por achar que a justiça está nas suas mãos. Ensina-o que a justiça é tua, e que o perdão é o caminho para a paz. Livra-o desse peso, porque o Senhor não quer que ele carregue isso sozinho. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Eu havia me esquecido de que Deus não quer que carreguemos fardos sozinhos. Eu havia me esquecido de que, quando guardamos rancor, somos nós que sofremos, não a outra pessoa. O irmão Paulo terminou a oração, e nós nos levantamos. Ele me olhou e disse, vá até aquele irmão hoje mesmo. Não para cobrar, não para humilhar, mas para perdoar. Não por ele, mas por você. Porque enquanto você guardar isso, será como um veneno correndo nas suas veias. Saí dali com o coração pesado, mas com uma determinação que não sentia há muito tempo. Guardei o diário na minha bolsa, prometi ao irmão Paulo que cuidaria daquele achado e fui para casa. Minha esposa percebeu que algo estava errado, mas eu só disse, preciso resolver uma coisa. Vou sair um pouco. Ela não perguntou mais, só me deu um abraço e disse, que Deus te guie. Dirigi até a casa daquele parente. O caminho parecia mais longo do que nunca. A cada esquina eu pensava em desistir, em voltar para casa e fingir que nada havia acontecido. Mas então eu me lembrava das palavras daquele diário. Estou aqui, mas não estou. Eu não queria chegar àquele ponto. Não queria que a amargura me roubasse a paz, a alegria de estar na igreja, a comunhão com os irmãos. Quando cheguei à casa dele, meu coração batia tão forte que pensei que ele pudesse ouvir. Toquei a campainha, e quando ele abriu a porta, seu rosto mostrou surpresa. Irmão, que surpresa! Entre. Eu entrei, mas não me sentei. Fiquei de pé, olhando para ele, e então as palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Irmão, eu vim aqui porque preciso te dizer uma coisa. Há muito tempo, eu te emprestei aquele dinheiro e você nunca me pagou. Eu poderia ficar bravo, poderia cobrar, poderia até te evitar na igreja. Mas hoje Deus me mostrou que isso só está me fazendo mal. Então, eu vim te dizer que eu te perdoo. Não quero mais que isso fique entre nós. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então seus olhos se encheram de lágrimas, e ele abaixou a cabeça. Irmão, eu não tenho desculpas. Eu deveria ter te pago, deveria ter falado com você. Mas eu tinha vergonha. Cada vez que te via eu me sentia pior, porque sabia que te devia. Eu até pensei em sumir da igreja por causa disso. Ele fez uma pausa e então olhou para mim. Você não faz ideia do peso que tirou de mim hoje. Nós nos abraçamos ali, na sala da casa dele e chorei. Não chorei por causa do dinheiro, não chorei por causa da situação, mas chorei porque, pela primeira vez em muito tempo, senti uma leveza no peito. Era como se uma corrente pesada tivesse sido quebrada. Saí de lá sem receber nenhum centavo, mas recebi algo muito mais valioso, a paz. Nos dias que seguiram, eu sentia uma diferença em mim. As orações voltaram a ter sentido. Os hinos voltaram a sair do coração. Até minha esposa notou a mudança e perguntou, o que aconteceu com você? Eu só sorri e disse, Deus me livrou de um veneno que eu nem sabia que estava tomando. Uma semana depois, aquele parente apareceu na minha casa. Ele veio com um envelope e disse, irmão, não é muito, mas é tudo que eu tenho agora. Eu vou te pagar o resto aos poucos, se Deus permitir. Mas mais do que o dinheiro eu queria te agradecer.
Você me deu algo que eu não merecia, uma segunda chance. Eu aceitei o envelope, mas disse a ele: o que importa não é o dinheiro, irmão. É que agora nós dois estamos livres. Quanto ao diário, eu o guardei em um lugar seguro. Não para mostrar a ninguém, mas para me lembrar, sempre que a tentação de guardar rancor voltar, do que a amargura pode fazer com uma pessoa. Às vezes, quando estou sozinho, eu folheio e oro por aquele irmão que o escreveu. Não sei o que aconteceu com ele, se ainda está vivo, se libertou daquilo que o oprimia. Mas oro para que onde quer que ele esteja, Deus tenha tocado seu coração como tocou o meu. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus é sábio. Ele poderia ter me mostrado minha própria amargura de muitas formas, mas escolheu me fazer encontrar aquele diário. Foi como se ele dissesse: filho, olha o que o pecado não perdoado faz. Não deixe que isso aconteça contigo. E eu agradeço a ele por isso. Agradeço por ter me dado forças para perdoar. Agradeço por ter me mostrado que a justiça é dele, e o perdão é o caminho para a verdadeira liberdade. Agradeço por ter me tirado de um caminho que poderia me levar à destruição, assim como aconteceu com aquele irmão do diário. E hoje, sempre que ajudo na limpeza da igreja, olho para aquele canto onde encontrei a caixa e sorrio. Porque ali, entre o pó e os entulhos, Deus me deu uma das maiores lições da minha vida, que limpar o coração é tão importante quanto limpar o pátio da igreja. E que às vezes, as coisas que mais precisamos encontrar estão escondidas justamente onde menos esperamos. Fui ajudar a limpar o pátio da igreja, e descobri algo que me fez tremer. Continuação com muito mais detalhes, diálogos e profundidade espiritual. O peso da descoberta. Aqueles papéis amarelados não saíam da minha mente. Mesmo depois de guardar o diário de volta na caixa e terminar a limpeza do pátio, eu sentia um nó no estômago. O irmão José, que coordenava a equipe de voluntários, percebeu meu silêncio enquanto empilhávamos os últimos sacos de lixo perto do galpão dos fundos. Tá tudo bem, irmão? Ele perguntou, enxugando o suor da testa com o antebraço. O sol da tarde ainda queimava, mesmo com as sombras longas das árvores do pátio. Você tá quieto desde que achou aquela caixa. Tem alguma coisa errada? Eu hesitei. Não queria parecer fofoqueiro, mas também não conseguia guardar aquilo só para mim. O irmão José era um homem de confiança, um dos mais antigos da congregação, conhecido por seu discernimento e orações poderosas. Se havia alguém que poderia me ajudar a entender aquilo, era ele. Irmão, eu encontrei umas coisas naquela caixa, confessei, baixando a voz. Parece que era de um irmão que frequentava aqui há muito tempo. Tem um diário, e não é uma leitura fácil. Seus olhos se estreitaram, e ele cruzou os braços, ouvindo com atenção enquanto eu resumia o que havia lido. A amargura, a sede de vingança, o desespero daquele homem que se afastara da fé. Quando terminei, o irmão José suspirou profundamente, olhando para o chão como se estivesse pesando cada palavra. Isso explica muita coisa, ele murmurou. Lembro desse irmão. Chamava-se Mário. Era um homem talentoso, cheio do espírito, mas ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Um dia, ele simplesmente sumiu. Ninguém soube dizer por quê. Alguns disseram que ele tinha se mudado, outros que tinha voltado para o mundo. Mas ninguém imaginava que fosse algo tão pesado assim. E agora? Perguntei, sentindo o coração acelerar. O que a gente faz com isso? Será que devemos mostrar para alguém? Para o pastor? O irmão José coçou a barba grisalha, pensativo. Primeiro, vamos orar? Ele disse, com firmeza. Isso não é coisa para ser espalhada. Se Deus permitiu que você encontrasse, é porque tem um propósito. Talvez seja para intercedermos por essa alma. Ou talvez, ele me olhou nos olhos. Talvez seja para você aprender algo. A noite de oração e o peso da intercessão. Naquela noite não consegui dormir. A imagem das páginas rabiscadas com raiva, as palavras cheias de veneno, não me deixavam em paz. Depois do jantar, enquanto minha esposa lavava a louça e as crianças assistiam a um filme bíblico na sala, eu me tranquei no quarto e abri a Bíblia em Mateus 18, onde Jesus fala sobre o perdão. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Mas aquele irmão Mário não estava mais ali. Não havia como confrontá-lo, não havia como ouvi-lo. Só restava a intercessão. Ajoelhei-me ao lado da cama e comecei a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas. Eram gemidos, súplicas quebrantadas, como se meu próprio coração estivesse sendo esmagado pelo peso daquela história. Pedi a Deus que perdoasse aquele homem onde quer que ele estivesse. Pedi que, se ainda estivesse vivo, o Espírito Santo o trouxesse de volta.
E acima de tudo, pedi que Deus me livrasse de qualquer raiz de amargura em minha própria vida. Senhor, sussurrei com lágrimas escorrendo pelo rosto, não deixe que eu me torne como ele. Não deixe que o ódio tome conta de mim. Ensina-me a perdoar como tu perdoas. Quando me levantei, senti um alívio estranho, como se um fardo tivesse sido tirado das minhas costas. Mas ainda havia uma pergunta que não me deixava em paz. Por que Deus permitiu que eu encontrasse aquilo agora? O reencontro inesperado. Na manhã seguinte, enquanto ajudava a organizar as cadeiras do salão para o culto dominical, vi o pastor se aproximar. Ele estava com um sorriso no rosto, mas seus olhos tinham uma seriedade que me fez parar no que estava fazendo. Irmão, ele chamou, colocando a mão no meu ombro. O irmão José me contou sobre o que você encontrou ontem. Você tem o diário aí? Assenti um pouco surpreso, e tirei a caixa debaixo do banco onde a havia guardado. O pastor pegou o caderno com cuidado, como se fosse algo frágil, e folheou algumas páginas. Seu rosto se tornou sombrio. Esse homem, ele murmurou. Mário Ferreira. Eu me lembro dele. Era um dos nossos obreiros mais dedicados. Até que o quê, pastor? Perguntei, curioso. O pastor suspirou e fechou o diário. Ele teve um desentendimento grave com outro irmão da igreja. Algo relacionado a uma questão financeira, um empréstimo que não foi pago, se não me engano. Mário sentiu-se traído e, em vez de buscar a reconciliação, guardou rancor. Com o tempo, isso o consumiu. Ele começou a faltar aos cultos, depois parou de vir completamente. Tentamos visitá-lo, mas ele não quis nos receber. E o outro irmão? Perguntei. O que aconteceu com ele? Ele ainda frequenta a igreja, o pastor respondeu. É o irmão Carlos, o tesoureiro. Um homem íntegro, mas que na época cometeu um erro. Ele já pediu perdão publicamente por isso, anos atrás. Mas Mário nunca voltou para ouvir. Meu estômago revirou. O irmão Carlos era um dos homens mais respeitados da congregação. Sempre sorridente, sempre pronto a ajudar. Nunca imaginei que ele tivesse um passado assim. Pastor, e se Mário ainda estiver vivo? Perguntei. E se a gente pudesse, eu não sei, tentar encontrá-lo? O pastor olhou para mim com um sorriso triste. Já tentamos, filho. Há uns 5 anos, soubemos que ele tinha se mudado para outra cidade. Alguns irmãos foram até lá, mas ele se recusou a falar com eles. Disse que não queria mais saber de igreja, de Deus, de nada. Mas e se ele mudou de ideia? Insisti. E se Deus está nos dando uma segunda chance de alcançá-lo? O pastor ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse ouvindo uma voz que eu não podia escutar. Então, ele assentiu. Você tem razão. Se Deus permitiu que esse diário fosse encontrado agora é porque ainda há esperança. Ele segurou meu ombro com mais firmeza. Vamos orar mais sobre isso. E se o Senhor confirmar, iremos atrás dele. A visita ao passado. Na semana seguinte, depois de muito orar e jejuar, o pastor, o irmão José e eu nos reunimos para traçar um plano. Descobrimos, através de alguns contatos, que Mário morava agora em uma cidade a cerca de 3 horas de distância. Não tínhamos seu endereço exato, mas sabíamos o nome da rua onde trabalhava, um pequeno comércio de materiais de construção. Chegamos lá em uma tarde de quarta-feira depois de fechar a loja. O sol já estava se pondo quando estacionamos em frente a um prédio simples, com uma placa desbotada, Ferragens Ferreira. O coração batia tão forte que eu quase conseguia ouvir. Vamos com calma, o pastor disse, fazendo uma oração rápida antes de sairmos do carro. Deixem o Espírito Santo guiar. A campainha tocou, e depois de alguns segundos, a porta se abriu. Um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olheiras profundas, nos olhou com desconfiança. O que vocês querem? Sua voz era áspera, como se não estivesse acostumado a falar com estranhos. Mário? O pastor perguntou com gentileza. Mário Ferreira? Seu rosto empalideceu. Ele tentou fechar a porta, mas o irmão José segurou-a com firmeza sem forçar, apenas impedindo que ela se fechasse. Esperem, Mário disse com a voz trêmula. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos em nome de Jesus, o pastor respondeu. Só queremos conversar, irmão. Por um longo momento, Mário nos olhou como se estivéssemos falando outra língua. Então, com um suspiro resignado, ele abriu a porta. Entrem, disse com amargura. Mas não esperem que eu vá voltar para aquela igreja. A confissão que abalou a todos. A casa era pequena e mal iluminada, com móveis velhos e um cheiro de mofo no ar. Mário nos levou até uma sala onde uma televisão ligada exibia um noticiário em volume baixo. Ele desligou o aparelho e se sentou em uma poltrona desgastada, cruzando os braços. Falem logo, ele disse. O que vocês querem? O pastor não se apressou. Ele se sentou à frente de Mário, com as mãos unidas, como se estivesse prestes a orar.
Mário, faz quanto tempo que você não põe os pés na casa do Senhor? Ele perguntou com voz calma. Mário riu sem alegria. Uns 10 anos, talvez mais. Por quê? Veio me julgar? Não, o pastor respondeu. Viemos porque Deus não desistiu de você. Mário ficou em silêncio. Seu rosto, antes duro, parecia agora uma máscara prestes a se quebrar. Vocês não sabem o que aconteceu, ele murmurou. Aquele homem, o irmão Carlos, ele me traiu. Pegou o dinheiro que era para a obra da igreja e nunca devolveu. E quando eu o confrontei, ele me chamou de ambicioso, de invejoso. Como se eu fosse o vilão. E você nunca perdoou? O irmão José completou com tristeza. Mário olhou para ele com ódio nos olhos. Perdoar? Sua voz subiu. Vocês acham que é fácil? Ele destruiu minha reputação. Todos na igreja ficaram do lado dele. Ninguém me defendeu. Porque você não deixou, o pastor disse com firmeza. Você se fechou. Você escolheu guardar rancor em vez de buscar a verdade. Mário se levantou de repente, derrubando um copo que estava na mesa ao lado. O barulho do vidro se quebrando no chão ecoou pela sala como um tiro. Saiam da minha casa. Ele gritou, apontando para a porta. Não preciso de sermão. Não preciso de vocês. Mas em vez de sair, o pastor se levantou e se aproximou dele. Com um gesto lento tirou algo do bolso, o diário que eu havia encontrado. Mário recuou como se tivesse visto um fantasma. Onde você conseguiu isso? Sua voz era um sussurro rouco. Deus permitiu que fosse encontrado, o pastor respondeu. Para que você visse o que o pecado não perdoado fez com você. Para que você visse que ainda há esperança. Mário tremia. Ele estendeu a mão, pegou o diário e o abriu, folheando as páginas como se estivesse revivendo cada palavra escrita. Então, de repente, ele caiu de joelhos. Eu não aguento mais, ele chorou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não aguento carregar isso sozinho. O irmão José e eu nos ajoelhamos ao seu lado, colocando as mãos sobre seus ombros. O pastor começou a orar, e em poucos instantes, Mário estava soluçando, pedindo perdão a Deus, pedindo forças para perdoar. Foi um dos momentos mais sagrados que já presenciei. O recomeço. Mário não voltou para a igreja no domingo seguinte, nem no outro, mas começou a frequentar os cultos de doutrina durante a semana, sentando-se sempre nos fundos, como se ainda tivesse medo de ser julgado. O irmão Carlos, quando soube da história, chorou ao saber que seu antigo amigo havia guardado tanto ressentimento por tanto tempo. Ele foi até Mário, pediu perdão novamente, e os dois se abraçaram como irmãos que se reencontram após uma longa guerra. Quanto a mim, aquela experiência mudou tudo. Aprendi que o perdão não é um ato único, é uma escolha diária. Que a amargura é um veneno que corrói a alma aos poucos, sem que a gente perceba. E que Deus, em sua sabedoria, às vezes nos coloca no caminho de histórias como a de Mário para nos ensinar, para nos advertir, para nos salvar de nós mesmos. Hoje, sempre que ajudo na limpeza da igreja, olho para aquele canto onde encontrei a caixa e agradeço. Porque ali, entre o pó e os entulhos, Deus não só me deu uma lição, Ele me deu uma missão. E essa missão continua. Fim, com muito mais profundidade, diálogos e detalhes do cotidiano cristão na CCB.